Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Nós agradecemos a Deus por mais esta oportunidade. Foi sua graça que nos permitiu voltar para falar com você de coração para coração sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos estudando o capítulo 2 do Evangelho de Mateus. Vamos por parte. Aqui neste capítulo, vimos que os magos vieram seguindo a estrela durante 2 anos. Vimos que os magos foram para Jerusalém quando a profecia dizia que o menino deveria nascer em Belém. Foram para o lugar errado. As pessoas procuram sempre uma igreja, um palácio, mas não olham a palavra. Vimos que a Igreja Católica criou a imagem errônea de que os magos encontraram uma criança deitada numa manjedoura. Isto é falso. A criança estava em casa e já tinha como que 2 anos e não era um bebê numa manjedoura. Vimos que Cristo não poderia nascer no estábulo, ou não poderia nascer na estalagem e nem em um palácio, porque ele era o Cordeiro de Deus que haveria de tirar o pecado do mundo, e que ele viria como servo e não como rei, por isto não deveria nascer em um palácio. Vimos que esta história de que Jesus é a segunda pessoa da Trindade é um conto de carochinha, da mesma maneira como é um conto do vigário, a história que os magos encontraram em uma manjedoura. Vimos que Deus é um Deus de providência. Quando mostrou a estrela para os magos e fez com que aqueles 3 reis viajassem de longa distância para trazer os recursos, porque após a partida dos magos, acabamos de ler, Deus vem em sonho e manda José pegar o menino e fugir com a mãe para o Egito. O menino não poderia ser um recém-nascido, já era uma criança de 2 anos e agora tinha ouro, mirra e incenso, valores pelos quais haviam sido tirados dos tesouros, não era qualquer coisa, a providência para a viagem. E nós vimos que Deus é assim, sempre providenciou um meio para a nossa sobrevivência. Se nós somos seus filhos, temos sempre a proteção e a providência de Deus para a jornada da nossa vida. Talvez não seja aquela que você imaginou a mais confortável, porque é bastante interessante. Todos nós gostamos de sombra, água fresca, sapato largo, não gostamos de problemas. E Jesus mostrou para nós que não é assim. Sabe, todos nós, se fôssemos escolher, escolheríamos a casa do governador, da família rica, abastada para nascer. Jesus teve a oportunidade de escolher uma família para nascer, o que eu e você não tivemos, e escolheu uma pobre, para mostrar a nós que o mundo tem lutas, sofrimentos, adversidade, mas que nós não precisamos ficar preocupados, porque Ele tem tudo providenciado para a nossa sobrevivência aqui. Deus é um Deus de providência. Providenciou para Cristo os recursos para que ele fosse para o Egito, providenciou a nossa sobrevivência e eu posso dizer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Quando Deus vem em sonho e diz a José para tomar a mãe e o menino e fugir para o Egito, eu paro para questionar o assunto. Escuta, por que não a Jordânia, que era mais próximo? Por que não a Síria? Por que o Egito, se o Egito está a longa distância?
Eu gostaria que você parasse para imaginar. Não temos registros negativos da Jordânia. Lembramos que Israel saiu do Egito como escravo e agora Deus manda que José e Maria fujam para o Egito, lugar onde houve escravatura, miséria, opressão, pobreza e toda sorte de males. Egito representava uma maldição. E o anjo vem e disse: vá para o Egito, porque Deus quer pegar aquilo que é uma maldição e fazer daquilo um lugar de proteção. Eu só queria lembrá-los que tudo o que aconteceu na vida de Jesus era cumprimento de Escritura. E tudo o que está acontecendo no mundo hoje, ainda que as pessoas não vejam, é cumprimento da Escritura. O profeta havia profetizado: do Egito chamei meu filho. Então ele tinha que ir para o Egito para poder ser chamado. Mas também nós temos profecias que o mundo seria semelhante aos dias de Sodoma e Gomorra, quando Jesus estivesse para vir, que como foi nos dias de Noé, também seria nos dias da vinda do Filho do Homem, que a igreja entraria na apostasia que nós estamos vendo, que o mundo seria o mundo dos homossexuais, que a época seria do domínio feminino. Tudo isso está profetizado. Que a igreja se transformaria em tudo, menos na casa de Deus, e seria semelhante ao templo em Jerusalém, um lugar de covil de ladrões, daqueles que comercializam a fé, aproveitam cada circunstância para tirar proveito à custa do povo que com sinceridade está procurando adorar a Deus. Foi assim lá em Jerusalém, foi assim na primeira vinda de Cristo. Mas você vai se lembrar que na primeira vinda de Cristo tinha um profeta, e na segunda vinda de Cristo, Elias virá primeiro para restaurar todas as coisas. Então a Bíblia e todos os acontecimentos nacionais e mundiais servem apenas para dizer a todos que a Bíblia é a verdade. Mas vamos voltar para o Egito aqui agora. Então Deus permitiu que aquele lugar, aquela maldição, abrigasse o seu filho. Eu quero dizer a você que muitos de nós não entendemos os desígnios de Deus. Às vezes nascemos num lar que não é cristão e você tem um pai, uma mãe que não é cristão, mas eles vão cuidar de você. E a mão daquela mãe é a mão de Deus. E a mão daquele pai que vai trabalhar e trazer o sustento é a mão de Deus para você sobreviver. É assim na nossa vida. Agora, quando você olha o Egito nesta condição indigna diante da Bíblia, quando chegamos ao capítulo 14 do livro de Zacarias, após o arrebatamento e no final da grande tribulação, quando estoura a Terceira Guerra Mundial, uma guerra atômica, quase todas as nações da terra desaparecerão. E o profeta Zacarias disse: e o restante das nações? Isaías 65, também falando do milênio, que sobrar para passar para o milênio, você vai ver que não aparece o nome do Brasil, não aparece o nome da Rússia, dos Estados Unidos, nenhum país da Europa, mas aparece o nome do Egito. O Egito, então, tem sobre si uma profecia a seu favor e vai se cumprir, que vai sobreviver a esta catástrofe mundial. Por quê? Porque Deus irá recompensar aqueles que, de alguma maneira, serviram de ajuda para o seu povo na terra. Deus há de compensar pais, mães, patrões, pessoas que na história da sua vida, se você é um filho de Deus, vem e te oferece um emprego, te oferece uma ajuda, te dá um copo de água fria e você caminha para o julgamento do trono branco, São Mateus 25, e você chega lá com Cristo, olhando para um assim, dizendo: você fica aqui do lado direito, porque eu estava com fome e você me deu de comer, eu estava com sede e você me deu de beber, eu estava nu e você me vestiu. Ele diz: quando fizemos? Diz: quando você fez a um destes meus pequeninos.
Quando o Egito serviu para abrigar a Cristo, Deus providenciou para que ele sobrevivesse à catástrofe e à destruição e vazasse para o outro lado para ser servo lá no milênio, porque na verdade Cristo vai reinar sobre a terra, e um reino é composto de rei, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus Cristo, a rainha, que é a igreja que vai no arrebatamento, e os súditos, que são aqueles que vão sobrar para o final. Então eu paro para dizer a você que Deus é um Deus que não fica devendo nada, que vai compensar a cada um que fez alguma coisa boa por ele aqui na terra. Agora, aqueles que torceram, perverteram, desviaram as pessoas de obedecer a palavra, estes receberão castigo miserável. Mas aqueles que de alguma maneira foram bons para os filhos de Deus, de alguma maneira Deus também os compensará. Quem sabe estou falando com alguém que estava precisando de ouvir isto. E agora eu quero dizer, e você? É um filho de Deus? E você é uma pessoa pela qual as Escrituras estão trabalhando para cumprir, para se preparar para a vinda do Senhor? Ou você vai ser deixado aí para servir de bucha de canhão no período da tribulação? Este programa veio dizer a você que talvez você tenha servido a Deus por muitos anos dentro de uma igreja enganado, como estavam aqueles que estavam em Jerusalém, mas que assim como Cristo veio buscar e salvar os que haviam perdido, Deus providenciou que este programa chegasse na sua casa para abrir o seu entendimento e para que através de você, como Cristo era o Salvador do mundo, através da sua vida, muitas pessoas possam ser salvas e beneficiadas porque tiveram alguma coisa aqui nesta vida a ver com você e foram bons para você aqui na terra. Deus é um Deus maravilhoso. Espero que este programa tenha vindo para falar que você é um filho de Deus e que você possa, nesta hora, abraçar a salvação, as Escrituras e deixar as religiões de lado. Meu tempo acabou, vou chamar você para orar. Pai, ajuda, tenha misericórdia deste povo e que eles se salvem, que eles saiam de toda a catástrofe que o mundo vai sofrer e que através deles muitas outras pessoas sejam abençoadas. Abençoe esta mãe, este pai, este irmão que te serve, para que esta bênção se cumpra através da vida dele. Enquanto esta hora não chega, cura, liberta e esclareça o povo no nome de Jesus Cristo. Amém.